Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do horário aí que você for assistir essa videoaula. Professor Wanderson de novo aqui no nosso curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje nós iremos aqui, dar continuidade do nosso curso na videoaula número 9, Videoaula número 9 de Direito Constitucional, onde nós iremos ver esse tema aqui, ó, defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Então aí só vai faltar apenas duas videoaulas, né? Que vai ser a de, logo depois dessa de hoje, da defesa do Estado e das instituições democráticas, nós iremos ver segurança pública, organização da segurança pública, que é dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, né? E a aula 11, né? A aula 11 vai ser um estudo aí sintetizado, né? Porque a gente não vai ter como estudar tudo, só as partes principais na aula 11 de Constitucional. Nós iremos estudar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque eu acredito que uma questão possa ser pedida aí, né, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos para a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida como Constituição Federal, Carta Magna, Lei Maior, né? Carta do Pacto Federativo, né? Então, a nossa Lei Maior, né? Então, a Carta Política também, né? Então, são vários nomes aí que a Constituição Federal ou Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 recebe, né? Então, o tema, como eu já disse, vai ser da defesa do Estado e das instituições democráticas. No título 5 da Constituição, né, e do capítulo 1, nós iremos estudar aí o estado de defesa e estado de sítio, né? Muita gente não sabe o que é, mas já está aprendendo aí, você que tem um contato pela primeira vez com o direito constitucional e com a letra da Constituição, nunca leu a Constituição, aqui é um curso aí bem prático, bem objetivo e visando o conhecimento necessário para você atingir o seu objetivo, que é gabaritar direito constitucional, né? Não adianta você querer estudar toda a doutrina e a questão da prova ser tirada aí de algum artigo que dentro de algum tema que foi apresentado no edital do concurso, né? E o artigo 136 da Constituição Federal vai dizer que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Mas para que serve o estado de defesa? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Então, o estado de defesa, o artigo 136, ele vai até dar o conceito de estado de defesa e vai dizer aí quando o presidente da República pode decretar aí o estado de defesa. Então, o presidente da República, ele ouvido o Conselho, né? Ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, que a gente aprendeu em aulas anteriores dentro do Poder Executivo, né? Nós vimos aqui que o estado de defesa é decretado pelo presidente da República, né? Só que para ele decretar, ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E quando é que é decretado mesmo? Então, é decretar, né? O estado de defesa serve para preservar, né? Então, o presidente ele decreta para o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Então, é um estágio aí de exceção, né? Vamos dizer assim, sai da normalidade quando o presidente da República decreta o estado de defesa, né? E também ele pode decretar se o país aí for atingido por alguma calamidade de grandes proporções na natureza, furacão, terremoto e etc e tal. O presidente ele pode decretar aí o estado de defesa. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Então não é ad eterno não. O decreto ele vai ter que determinar o tempo de duração. Não pode ser indeterminado. Tem que dizer por quanto tempo. Né? Se vai ser 10 dias, 30 dias, 90 dias, 180 dias.
O decreto ele tem que determinar. Especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Então, ele vai dizer também em qual área vai ser abrangida aí pelo estado de defesa. Se for no Rio de Janeiro, por exemplo, sofrer aí um terremoto, um tufão, um furacão, ou tiver uma questão aí de paz social ou ordem pública ameaçada, né, por uma grave instabilidade institucional, o presidente ele vai poder decretar aí dentro de uma área específica. E o decreto que instituir esse estado de defesa, ele vai ter que dizer aí tanto o tempo de duração como a área que vai ser abrangida por isso. E nesse decreto aí vai ter que observar as medidas coercitivas seguintes: restrições ao direito, né? Então vai ter algumas restrições aí, vai ser um estado de exceção, vamos dizer assim, né? Que vai proibir, né? Reunião, ainda que exercício no seio de associações, né? Não vai poder reunião. Sigilo de correspondência, né? O governo ele vai poder ter acesso aí à correspondência e sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, né? No estado de defesa ele pode ter essas restrições aí, ter acesso a isso, né? Ocupação e uso temporário dos bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, no caso de calamidade, tiver um bem aí público, né? Ou um bem particular, no caso, né? Pode ser utilizado aí para uso de serviços públicos ou de bens públicos, né? A União é responsabilizada pelos danos e custos decorrentes. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Né? Tinha falado outros dados, outros períodos aí, né? Apenas para exemplificar. Mas o prazo do tempo do estado de defesa ele não pode superar 30 dias, mas pode ser prorrogado uma vez por igual período, se persistir as razões. Então, 30 dias, né? Mais 30 dias aí, nós teremos o estado de defesa. Então, 60 dias o prazo máximo aqui, pela mesma causa, né? Essa é a mesma razão que justificou aí a sua decretação. Cessando, né? Ele não há nenhuma proibição de, passando alguns dias ou algumas semanas depois, se vier a surgir outro problema de instabilidade institucional, o governo possa novamente, né, o governo federal no caso, que é o presidente da República, né, chefe do Poder Executivo Federal, ele poderá aí decretar novamente e assim por 30 dias, né, consecutivos, no máximo 60 dias consecutivos, né? Então, não impede dele, depois de passar esses 60 dias, depois da prorrogação, passando alguns dias depois, ele pedir novamente aí o estado, né, decretar novamente o estado de defesa. Na vigência do estado de defesa, né, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Tá? Então, na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, vai ser comunicada também imediatamente ao juiz. Nada muda, né? Então, o cara é preso, atualmente a prisão é comunicada ao juiz, sendo que na Constituição ela não menciona sobre a audiência de custódia, né? Então, audiências de custódia são os crimes comuns, foi uma resolução aí do Conselho Nacional de Justiça. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade de estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, no estado de defesa, né, apesar de toda aquela situação de instabilidade, o preso ele não pode passar aí de 10 dias preso, né? Então, ele pode ficar mais de 10 dias preso, salvo se tiver uma decisão do Poder Judiciário, um juiz mandar aí autorizar mais de 10 dias, aí pode. É vedada a incomunicabilidade do preso, então nenhum preso é incomunicável, tá? Então ele tem que ter acesso aí ao seu advogado, à família, né? Então tem que ser garantida a comunicabilidade do preso, né? Então é proibido, é vedado deixar ele incomunicável, tá? No período de estado de defesa. Decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, apesar do presidente decretar, né, dentro de 24 horas, ele vai submeter o ato dele de decreto de estado de defesa, né, para o Congresso Nacional decidir, e só vai ser aprovado aí se for por maioria absoluta. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias.
O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contado esse recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, o presidente decreta, se tiver dentro das 24 horas, o Congresso vai convocar, e aí ele terá 10 dias para apreciar, né, o estado de defesa. Sendo que, se for rejeitado o decreto do presidente de estado de defesa, aí o estado de defesa ele imediatamente é cessado por decisão do Congresso Nacional. Agora, do estado de sítio, né? O estado de sítio é um pouco diferente, né? O presidente pode, ouvidos o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Então, é diferente. O estado de defesa, o presidente decreta e submete ao Congresso para aprovação, né? Então, enquanto tiver decretado e o Congresso ainda não se manifestar, ainda vai estar vigorando. Se o Congresso, no estado de defesa, rejeitar, não aprovar, aí cessa imediatamente o estado de defesa. No estado de sítio, ele é diferente. O presidente, ele primeiro pode, né, vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, e depois ele vai solicitar ao Congresso autorização para decretar. Então, o decreto é só depois da autorização, né, a solicitação da autorização for aprovado pelo Congresso, né? Por quê? Porque o estado de sítio ele é bem mais complexo do que o estado de defesa. Então, o estado de sítio, aos casos que são decretados aí, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Se durante o estado de defesa não conseguir retomar aí a ordem, a paz social, aí vai ter que partir para o estado de sítio, né? Lembrando também que o estado de sítio, a área dele é bem mais abrangente do que o estado de defesa, né? No inciso 2 vai dizer que em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, se houver aí uma agressão armada de força estrangeira ou uma declaração de estado de guerra, aí sim o presidente ele vai declarar, vai solicitar a autorização do Congresso para que se decrete o estado de sítio, né? O presidente da República, no parágrafo único, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso decidir por maioria absoluta. Tá? Então, lembrando que o Congresso é sempre a reunião aí dos senadores e deputados juntos aí, né? Então, como sabemos aí que o Congresso é dividido, ele é bicameral, ou seja, tem duas casas, né, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e quando eles se reúnem, eles atuam conjuntamente dentro do Congresso com os senadores e deputados federais. O decreto de estado de sítio indicará sua duração, tá? Então, da mesma forma do estado de defesa, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficaram suspensas, tá? Então, aí, algumas garantias constitucionais ficam suspensas, aí, como direito de ir e vir e algumas outras aí, né? Ficam suspensas. E depois de publicado, o presidente designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. O estado de sítio, nos casos do 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior ao do inciso 2, né, que é prorrogado também por mais de tempo. Podendo ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, diferente do estado de defesa, o estado de sítio, se estiver durante uma guerra ou durante uma agressão armada estrangeira, aí ele pode durar enquanto estiver tendo essa guerra ou agressão, o ataque, né, uma agressão armada estrangeira aí. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Na vigência do estado de sítio, decretado conforme 137, inciso 1 da Constituição, só poderão ser tomadas contra as pessoas na seguinte medida, né? Então, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. O que pode ser aplicado contra as pessoas? A obrigação de permanência em localidade determinada, pode decretar isso, né? Para ninguém sair das suas casas ou da sua cidade. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, também pode acontecer aí, deve acontecer no estado de sítio. Busca e apreensão em domicílio, né, pode ter algum inimigo infiltrado. Intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Não se inclui nas restrições do inciso 3, né, que é aqui
da correspondência e de liberdade de imprensa, a difusão de pronunciamentos parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela sua respectiva casa. As disposições gerais aí, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar as execuções da medida referente ao estado de defesa e estado de sítio, tá? Então, muito interessante aí esses artigos, né? Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem do Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas, né? Então é isso aí. Para fechar aí, um tópico de hoje, também vamos estudar sobre as Forças Armadas aí, né? 142 diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constituídos e por iniciativa de qualquer deixa a lei e a ordem, tá? Interessante também, pode cair na prova, tá? Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização e preparo e emprego das Forças Armadas. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, tá? Os membros das Forças Armadas serão denominados militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são conferidos pelo Presidente da República e assegurada em plenitude aos oficiais da ativa reserva reformados, sendo privativos os títulos e os postos militares, juntamente com demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Aqui, nos termos da lei, né, que a gente viu, até passei aqui, né, dos uniformes, nos termos da lei, tá? Ao militar são proibidas a sindicalização e greve, tá? O militar não pode ser filiado a sindicato e nem fazer greve, né? O militar, enquanto no serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Então, o militar da ativa não pode ser filiado a partido político. Tá? A Constituição que diz aí, tá? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Aqui foi uma garantia que os militares aí pediram, né? Conseguiram um lobby, né? Vamos dizer assim, na emenda constitucional, através da emenda constitucional 18 de 98. Então, o que acontece? Existe uma lei de improbidade administrativa que diz que o servidor público ele poderá perder o seu cargo público, né? Uma das penalidades, né, prevista na lei de improbidade administrativa é a perda do cargo público. Só que, por garantia constitucional, né, os militares das Forças Armadas eles só podem perder o cargo público, né, por meio de uma decisão, tá, de tribunal militar de caráter permanente. Ou seja, tem que ser aberto aí um processo, né, um processo para ser declarado o oficial indigno, né, do oficialato ou incompatibilidade do oficialato, né, que existem as previsões aí previstas no inciso, né, no Estatuto dos Militares e também na lei militar específica, né. Então o militar, o oficial, né, não o praça, tá? O praça é de soldado, né, soldado marinheiro até suboficial ou subtenente, né. Agora os oficiais, que é de segundo tenente até oficial general, né, que é general de exército, general de divisão, general de brigada, pode ser o almirante de esquadra, tenente brigadeiro do ar, vice-almirante, contra-almirante, major brigadeiro do ar, ou brigadeiro, né, brigadeiro também, que são os oficiais aí das Forças Armadas, ele só vai perder o posto se for declarado indigno por meio de um processo que corre no Tribunal Militar de caráter permanente. No caso, é o Superior Tribunal Militar, tá? Então, mesmo ele sendo condenado à perda do cargo, né, numa ação de improbidade, ele só perde a patente em definitivo, né, e o posto somente com essa ação de caráter permanente lá no Tribunal Militar. O oficial condenado à justiça comum militar, pena privativa de liberdade superior a 2 anos, né,
por sentença transitada e julgada, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Também outra garantia aí, pela emenda constitucional 18 de 98. O que acontece? Os praças, né, como eu disse, que é de soldado até subtenente, né, soldado, marinheiro, subtenente, suboficial, se eles forem condenados a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, automaticamente, segundo o Estatuto dos Militares, é aplicada uma pena acessória de exclusão a bem da disciplina. Né? Então, exclusão das Forças Armadas de quem é condenado uma pena superior a 2 anos. Então, tem essa pena acessória aí que vai junto com a prisão. Além do cara ser preso, ele é excluído a bem da disciplina, no caso, ou por decorrência da decisão, sentença judicial aí que transitar em julgado. O oficial, né, que é de segundo tenente para cima, né, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e oficial general, né, e na Marinha, né, que é o capitão tenente, segundo tenente, primeiro tenente, na Marinha, capitão tenente, capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mar e guerra, e os oficiais generais, que são os almirantes aí. Se eles forem condenados a uma pena superior a 2 anos, essa sentença vier a ser transitada e julgada, ele só vai perder o posto após ser submetido ao julgamento do inciso anterior, né, que é aquele procedimento, aquele processo que corre para a perda de posto patente, né, que é se nesse processo que correr no Superior Tribunal Militar, ele for declarado indigno ao oficialato ou incompatível aí ele perde o posto e a patente, né? Fora isso, ele continua recebendo aí todas as regalias do seu cargo militar, né, do seu posto ou patente, né? Aplica-se ao disposto no inciso aplica aos militares o disposto no artigo 7º. Aí ele vai dizer aqui, né, que é 13º, adicional de férias, né? Todas aqueles adicional natalino, né? E outros direitos aí são também garantidos aos militares, né? E os incisos aí como irredutibilidade de salário, né? E tudo mais, conforme 37 da Constituição. Bem como na forma da lei, a prevalência da atividade militar no artigo 37, inciso 16, na linha C, né? A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Então, o Estatuto dos Militares ele vai definir tudo isso aí, né? 143, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, tá? Não é facultativo, o serviço militar é obrigatório. Todos os homens aí que completam 18 anos têm que se alistar nas Forças Armadas, né? Porque o serviço militar é obrigatório. Não que todos vão servir, né? Mas que o alistamento e para ficar na reserva aí à disposição em um caso de guerra, esse sim é obrigatório de serviço militar. As Forças Armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal, decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Então, se o militar aí, se o cidadão brasileiro, ao se alistar, né, e ele se alistando aí em tempo de paz, lógico, no tempo de guerra não tem como, mas em tempo de paz, se ele alegar aí por imperativo de consciência, né, decorrente aí de uma crença religiosa, tem religiões aí, por exemplo, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma religião que não aceita como membro militar das Forças Armadas, ou militar ou policial militar, né, ou corpo de bombeiros militares que venham a pegar em armas, né, porque é uma questão aí de convicção religiosa, né. E questões de convicção filosófica também, aqueles que são libertários, que acham que a lei e a ordem, e questões políticas também não devem, por essas convicções, também servir. As Forças Armadas ela vai atribuir um serviço alternativo, uma prestação de serviço auxiliar, e conforme aí o regulamento das próprias Forças Armadas. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir. Então, as mulheres e os eclesiásticos, né, padres, pastores, outros líderes religiosos aí, eles são isentos do serviço militar, eles não precisam se prestar o serviço militar obrigatório, mas atualmente existe o serviço militar voluntário, né? Então, para as mulheres voluntárias podem fazer concurso, ou até agora acredito que algumas forças já têm aberto aí o alistamento para as mulheres,
bem como os eclesiásticos aí, né? Prestarem também o serviço militar voluntário como capelão, né? Capelão padre, capelão pastor aí, dentro das Forças Armadas. Então é isso, gente. Nós encerramos aí a nossa aula número 9, né? E nós estudamos aí a defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Estudamos o que é, quem decreta o estado de defesa, né? O presidente, ouvido o Conselho da República e da Defesa Nacional, né? Quais são as hipóteses aí, né? Ele vai determinar em locais restritos e para fim de restabelecer a ordem e a paz social. Vimos também o estado de sítio, pode ser em casos de guerra, em casos aí de agressão armada estrangeira, e também aprendemos, né, sobre as Forças Armadas, né? Então, estados aí democráticos, a defesa nacional ficou aí esclarecido na nossa aula número 9. E na próxima aula nós iremos estudar sobre a segurança pública e a sua organização, né? No mais, agradeço a todos vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Dê um like aí. Compartilhe com seus amigos que estão estudando para esse concurso, para que nós possamos continuar nesse projeto aí. Um forte abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite e até a próxima aula e tchau.